Graças e paz a todos. Nesse momento nós vamos falar sobre Efésios 2, verso 8. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos orar, comentar sobre o texto. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Livra-nos de todos os males, nos dê a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, não é? Efésios capítulo 2, verso 8. Ele vai nos dizer o seguinte: sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na língua portuguesa, graça e fé são palavras femininas. Então, isso não se refere nem à graça nem à fé. Então, na língua portuguesa, isso se refere ao conjunto. Sois salvos pela graça mediante a fé. E esse conjunto, então, é o processo de salvação pela graça mediante a fé. Isto se refere a esse processo. Bom, mas e na língua que foi escrito? As duas palavras também. Fé e graça, as duas palavras também são femininas. E o isto é palavra masculina também na língua que foi escrito, originalmente, antes da tradução. Então, também na língua original, nós temos o quê? Processo de salvação pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. É isso que o texto está dizendo. Estamos analisando o que o texto está dizendo, né? E aí, então, nós pensamos o seguinte: mas a Bíblia não fala que fé, alguns têm o dom da fé? Pô, mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar um pouco, né, nessa questão. Eu tenho o dom de cantar. Deus deu o dom de cantar para mim. Eu que eu digo assim, uma pessoa. A pessoa tem o dom de cantar. Ele me deu o dom de cantar. Outro não canta tão bem. Tem o dom de cantar, de repente, ali, tal, mas gosta de cantar. Então quer dizer que dom da fé. Deus escolhe alguns arbitrariamente e fala, esse vai ter fé, esse vai ter a fé que salva. Se a salvação é mediante a fé, quem não tem fé não é salvo, correto? Mas se é um dom que Deus dá para alguns, então quem não se salva é porque Deus não quer que se salve. Então veja, olha que conclusões que nós chegamos se nós pensarmos dessa forma. Fé é algo que todos têm acesso, correto? Fé é algo que todos nós temos acesso. Bom, mas fé é algo que todos temos acesso, mas nem todos têm fé. Tem gente que não tem fé, tem gente que não exerce fé alguma em Deus. Então fé não é algo imposto, é algo escolhido. A pessoa escolhe se vai exercer fé em Deus ou não. Então nós podemos concluir que Deus capacita uma pessoa a ter fé. Capacita todas as pessoas a ter fé. Perdão, Deus capacita todas as pessoas a ter fé. Algumas escolhem aceitar essa capacitação e exercer fé em Deus. Outras rejeitam. Algumas aceitam pela fé obedecer a Deus e Deus capacita a obedecer. Outros não aceitam e passam a continuar numa vida de desobediência. Vamos primeiro ler o contexto de Efésios, depois nós vamos ler um pouquinho do contexto de Romanos, contexto de primeira carta aos Coríntios, e vamos ver o que o próprio Paulo fala e juntar tudo isso. Efésios 2, verso 1. Ele, Deus no caso, vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Ele impôs a salvação para as pessoas que estavam mortas nas transgressões e pecado? Não. Ele deu a oportunidade dessa pessoa deixar de estar morta na transgressão e pecado. A pessoa exerceu fé, a pessoa escolheu sair dessa situação. Nos quais andastes no passado vocês andaram, então vocês escolheram não andar mais nisso, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne. Anteriormente, nós escolhemos viver segundo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira, ou seja, estávamos seguindo uma natureza pecaminosa que iria nos levar à destruição. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Então ele fala, olha, essa misericórdia que Deus concedeu, nós estávamos ali vivendo segundo nossos desejos e pensamentos, ou seja, nada imposto,
Não era uma natureza pecaminosa que eu não tinha como fugir dela, não. Segundo nossos desejos e nossos pensamentos, estávamos vivendo. E aí Deus foi atrás de nós e nos ofereceu. Você quer sair dessa condição? E Deus nos ressuscitou com Cristo, né? E ele fala: pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Bom, mas aí basta que nós pensemos: bom, mas não é todo mundo que pratica as boas obras, então praticar as boas obras é uma escolha. Desde o Gênesis até Apocalipse, você vai ver todos os momentos que Deus fala com o ser humano, a prática das boas obras no contexto da salvação, viver uma vida de boas obras ou viver uma vida de más obras, é uma escolha humana. Você vai ver isso com Adão e Eva, você vai ver isso com Caim, você vai ver isso na vida de Noé, em comparação com os antediluvianos e o povo ali que passou pelo dilúvio. Não é? Você vai ver isso com José em relação às outras pessoas que estavam ali próximas a ele, quando ele se converte. Você vai ver isso na vida de Jacó, que virou Israel, mesmo com as falhas dele. Você vai ver isso, assim, já falamos principalmente em Noé, em José. Você vai ver isso em Daniel, em Misael, Ananias e Azarias, em comparação com outras pessoas de suas épocas. Ou seja, pessoas escolhem fazer o bem e escolhem fazer o mal. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós escolhemos fazer o bem, nós temos poder para fazer o bem. Agora, existem determinados pontos em que, quando estamos fazendo o mal, que a escolha para fazer o bem, ela se torna difícil de ser executada, porque nós já estamos tão presos a determinados vícios que a escolha se torna prejudicada ali. Então, a pessoa, ela está sentindo que algo está destruindo a sua vida. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Ela sabe que tem algo destruindo a vida dela, ela sabe que precisa sair daquilo, mas ela não sai. Então, a vida é feita de escolhas, só que existem escolhas que dificultam muito o nosso retorno, principalmente o que eu estou dizendo aqui, sem Deus. E mesmo com Deus, é uma coisa que a pessoa precisa perseverar para abandonar, né? E aí ele fala o seguinte: lembrai-vos de que anteriormente vocês eram gentios por natureza. E aí depois ele vai dizer o seguinte aqui no capítulo 3. Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis, se é que vocês sabem da dispensação da graça de Deus que me foi concedida. E como por revelação me foi manifesto o mistério. E aí depois ele vai falar o seguinte aqui no capítulo 4 de Efésios. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Ora, então ele está dizendo que eles têm a escolha, eles têm condição de escolher andar de modo digno para com o chamado que eles receberam. Escolha. Com toda a humildade e mansidão. Escolha. Paciência, ter paciência. Escolha de ser paciente. Suportar uns aos outros com amor. Escolha. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. Então veja, o que ele está dizendo aqui é: vocês têm escolha. Assim como vocês escolheram, Deus chegou até vocês e falou assim: olha, se você quiser, eu te capacito a exercer fé. Não é que eu vou te dar uma fé automaticamente, que você vai ter uma fé gigante, não. Você vai escolher exercer a fé, e eu vou te capacitar e você vai desenvolver essa fé. E como nós vemos isso nos próprios livros de Paulo? Vamos lá. Vamos olhar primeiro o livro de Paulo aos Romanos, né? Romanos, capítulo 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico racional. Escolha. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Escolha. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí ele fala o seguinte: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. De acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou,
mas ele não impôs, ele não colocou automaticamente lá na sua cabeça, na minha cabeça, para que nós exercêssemos. E nós teríamos que chegar ao absurdo de conclusão que quem não tem fé em Deus é simplesmente porque Deus não quis dar a fé. Porque ou a fé é algo irresistível, ou ela é algo resistível. E se ela é algo resistível, eu posso resistir, eu escolho exercer fé em Deus. Não é uma coisa que é colocada na minha cabeça de forma automática. Então, vamos agora. E aí ele fala assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Profetizar na proporção. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Ele não está dizendo que quem tem dom de profetizar não tem a fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensina. Encorajar, haja com encorajador, que contribui, que coopera com generosidade. Exercer liderança, que faça com zelo. Demonstrar misericórdia, que realize com alegria. O amor não seja fingido. Ele está dizendo que a pessoa, alguém pode optar não demonstrar misericórdia? Não existe salvação para uma pessoa que não demonstra misericórdia. Ele não está dizendo que é algo assim que alguns podem ter, outros não. Não, ele está dizendo que é algo que todos devem buscar e cada um vai desenvolver em um determinado nível, assim como a fé. Alguns vão ela vai se desenvolvendo, a misericórdia vai se desenvolvendo em determinados níveis, o dom de servir vai se desenvolvendo. Não existe ninguém que seja chamado para não servir. Então, vamos lá. Agora vamos para o capítulo 14 de Romanos. Aceitai o que é fraco na fé. Como assim aceitar o que é fraco na fé? Se é Deus que dá a fé, por que não dá na mesma medida para todo mundo? Então, a fé é algo que Deus capacita a cada um de nós. Deus nos capacita a exercer. E nós vamos exercendo e aumentando a nossa fé pelo exercício das nossas ações, nossos pensamentos. E isso vai aumentando. Sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. Quem não come não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Ele está dizendo de escolhas aqui. Pessoas que estão num caminho de desenvolvimento da fé, que a fé ainda é pequena, né? Ou seja, não é algo dado automaticamente por Deus, que todo mundo vai exercer no mesmo nível, não. É algo que vai sendo trabalhado. É um exercício de cada um, escolha e ação. Ação começa na mente, né? A trabalhar a mente e depois nós vemos essa ação sendo expressa no corpo, não é? E aí nós vamos agora para a primeira carta aos Coríntios. E aí nós encerramos o estudo, esse estudo curto que estamos fazendo aqui. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Exercei com zelo os dons. O dom é uma capacitação e quem escolhe exercer somos nós. Fé é algo com o qual Deus nos está disposto a nos capacitar e nós exercemos fé. E nós desenvolvemos essa fé pelo poder de Deus que nos capacita. Exercemos com as nossas atitudes do dia a dia, com as nossas escolhas que vão aumentar ou diminuir a nossa fé. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. E aí ele vai falar da questão da língua aqui, que não é um dom, não é a língua dos anjos, nada disso, né? Simplesmente não faria sentido, mas nós não vamos tratar disso aqui. E aí ele fala o seguinte, vamos ver aqui. Verso 9. Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciar de sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento, realmente há diversos idiomas no mundo. Eu não compreendo o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para ele. Assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Então, os dons são capacitações e eu exerço, eu escolho exercer aquilo e desenvolver aquilo na minha vida. Não existe dom algum que Deus conceda que seja algo imposto, que seja algo que Deus não dê escolha. Então, assim, exercer fé em Deus é uma escolha.
Aumentar ou diminuir a fé pelo exercício das ações da consagração do pensamento a Deus. Escolha. Obedecer ou não a Deus. Escolha. A diferença é que, quando nos colocamos aos pés de Deus, temos um poder para que nossas escolhas se convertam em ações positivas, em ações de obediência constantes. Quando não temos o poder de Deus, por mais que queiramos abandonar determinadas coisas, muitas vezes nós estaremos sujeitos a fracassar, porque não estamos buscando o poder que vem dele, estamos recusando o poder que vem dele na realidade. Espero que tenha ajudado. Até o próximo estudo. Pai querido, nos dê a tua sabedoria. Muito obrigado por mais esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Feliz semana a todos.